passagem é de Mateus 14, 22 a 33. Essa passagem do Evangelho fala de Jesus rezando na montanha, dos discípulos navegando num barco que se vê açoitado pelo vento contrário. Eles têm medo de naufragar, mas Jesus não permite que isso aconteça. Deixa o monte, deixa o santuário, onde está lá se entretendo com o Pai, e vem para salvá-los. Queridos, nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus há mais de 3 meses. Eu não sei quais de nós hoje são daqueles que estão tristes, sossobrando no mar da vida, quais são aqueles que continuam em águas tranquilas. Mas eu garanto que Jesus quer, nessa noite, deixar o santuário e tocar a nossa vida. Quer dar a cada um a mão e levar num caminho de confiança nele, mais do que em toda a história que já tivemos. Porque caminhar com Jesus, amados, sempre significa caminhar sobre as águas. Portanto, eu peço, vamos abrir o coração a Jesus, que é o Senhor das águas do mar da vida. Precisamos entender um pouco essa passagem. Jesus estava na Galileia, que fica ao norte de Israel, perto de um grande lago conhecido por Mar da Galileia. Uma multidão vinha a Jesus, por causa da multiplicação dos pães que acabara de ocorrer. Jesus então diz aos discípulos que entrem na barca e vão para outra margem. Ordenou-lhes que entrassem na barca. A palavra usada para ordenou aí significa isso: forçar, compelir, insistir, ordenar. E ele mesmo despediu a multidão. Olhem só como aqui nós vemos o carinho de Jesus, garantindo a sua presença junto das pessoas. Depois ele vai dizer: não vos abandono, estou convosco até o fim dos tempos. Entretanto, os discípulos estavam relutantes porque o tempo não estava bom. As águas, especialmente o mar, e aquele lago era conhecido como se fosse um mar, pela sua majestade, eram temidas pelos antigos. Eles entendiam que a água é o oposto à terra, que é o espaço vital do ser humano. Então os discípulos tinham medo, mas obedeceram à ordem do mestre. E estavam no meio do lago, que tinha entre 8 e 9 quilômetros de comprimento. Nós não sabemos todos os detalhes da viagem, mas sabemos que o barco estava sendo açoitado pelas ondas e ameaçado por ventos contrários. Os discípulos passaram um bom tempo lutando sozinhos, ao que parece. É uma nova tempestade como aquela que foi narrada em Mateus 8, 24, que se desencadeia agora sobre eles. Só que antes eles tinham Jesus com eles, embora dormindo, mas estava no barco. E dessa vez eles estavam sozinhos, entregues a si mesmos. A palavra fala em que já era a 4ª vigília da noite. Essa 4ª vigília é aquele horário entre 3 e 6 horas da madrugada. Portanto, já se passara bastante tempo. Tudo ainda estava muito escuro. E Marcos afirma que Jesus viu, lá onde ele conversava com o Pai, que eles estavam fatigados em remar. Viu a situação deles e se aproximou. De fato, nada escapa a Jesus das nossas necessidades. Jesus queria, segundo São João Crisóstomo, reanimar os corações adormecidos dos discípulos. Deixando-os nessa angústia que estavam, inspirou-lhes um desejo mais vivo da sua presença e tornou a sua lembrança presente constantemente no pensamento deles, porque queriam que Jesus estivesse ali e os salvasse. Pedro, sempre fervoroso e se adiantando aos outros discípulos, diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro, como sempre, foi ousado e obedeceu a palavra de Jesus: vem. Mas no fim, quando ele estava superando o perigo maior, que era o do mar agitado, ele acabou por sucumbir ao perigo menos grave, que era do vento. Enquanto ele manteve o olhar em Jesus, ele continuou a andar sobre as águas. Mas quando desviou o olhar, começou a afundar. Voltou a sentir medo e afundou. E o que Pedro ouviu de Jesus? Homem de pouca fé, por que duvidaste?
Portanto, nós podemos concluir que se a fé de Pedro não tivesse enfraquecido, ele teria resistido ao vento sem dificuldade. Então Jesus segurou Pedro. Da mesma forma que a ave, mãe, sustenta com as suas asas o passarinho que saiu do ninho antes do tempo, quando vê que ele vai cair no chão, e volta a colocá-lo no ninho. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Muitas vezes, depois de termos dominado perigos mais sérios, nós deixamos nos abater por outros que são menos importantes. Pedro ainda não estava livre de todo o temor, apesar da presença de Cristo perto dele. É porque ele ainda não estava naquela intimidade com Deus, com o Cristo vivo. Então o barco era o lugar em que Jesus queria que os discípulos estivessem. E o que ele quer de nós hoje? Jesus quer que nós atravessemos o mar do mundo e ele vem na sua barca. Ele nos diz: entra nesse barco, passa para o outro lado. De que lado nós estamos? Eu sei bem que nós estamos na barca da igreja, mas essa barca também é agitada pelas ondas e pelo vento, por fora e por dentro. E assim também é conosco, mesmo quando estamos nela. Evangelizar não é fácil, ser fiel não é fácil, confiar sempre nem sempre é fácil. Mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus, gente, está vendo a situação que hoje nós estamos passando. A palavra nos assegura que Ele vê as nossas lutas e que Ele se aproxima de nós. Será que pode senti-lo nesse momento? Ele está aí, do teu lado, agora. Porque estás sozinho, recluso em casa. Do teu lado, porque estás trabalhando e enfrentando o perigo do contágio, ou as dificuldades dos negócios cada dia mais difíceis, cada vez menos gente circula, há menos clientes. Do teu lado, quando vês as pessoas adoecerem, chegarem aos hospitais, morrerem. Do teu lado, quando há tantas mensagens contraditórias e exemplos contraditórios nessa nossa sociedade. Do teu lado, que não vês os teus queridos há tanto tempo. Do teu lado, que estás te recuperando de uma cirurgia. Mas lembrem, quando os discípulos pensavam que estavam sozinhos, Jesus apareceu. Ele demorou. Foram horas na escuridão, lutando contra as ondas e os ventos. De certo, parecia uma eternidade para os apóstolos. O nosso mar desse mundo também anda bem agitado. As ondas do pecado nos ameaçam. Mas, gente, nós estamos até aprendendo a ser mais pacientes diante das contrariedades. Talvez porque não tenhamos outra escolha. Mas lembra, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Jesus pode demorar, mas sempre aparece. Quem sabe Ele está nos dando esse tempo justamente porque nós precisamos ser melhores, mais pacientes conosco, com as coisas, principalmente com os outros. Jesus está acima das águas do mar, como vencedor, como dominador desse mal que estamos enfrentando. Os discípulos confundiram Jesus com um fantasma e Ele lhes disse que não tivessem medo, que tivessem coragem. Ou nós temos fé ou nós temos medo. Na nossa vida espiritual, nós não podemos dar espaço para as duas coisas. Precisamos ser ousados, estar dispostos a correr riscos, como Pedro. Ele conseguiu andar sobre as águas. Mas temos que ter fé, saber que a nossa vitória já está assegurada. Nós temos em nós a marca da vitória, o sinal da cruz que foi traçado em nós em nosso batismo. Se Jesus está mandando que atravessemos o mar, é porque Ele sabe que pode nos mandar andar sobre as águas e nós não vamos naufragar. E se a nossa fé está pequena e quem sabe nós estamos afundando, façamos como Pedro, que pediu socorro a Jesus. Jesus sempre estará de braço estendido para aqueles que tentam andar sobre as águas. Talvez Ele vá nos treinar ainda mais na paciência e na perseverança, em esperar as demoras de Deus. Talvez só venha na quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Mas vem
com todo o seu poder, a sua divindade sobre o mar. Provavelmente tão brilhante que até pensaram que era um fantasma, porque vinha da oração, da intimidade com o Pai, a semelhança dele na transfiguração. Nós também podemos ficar assim se tivermos essa intimidade com ele. Que Jesus não tenha que nos repreender, homem, mulher de pouca fé. Antes que nós digamos como aqueles na barca, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Não fiquemos em casa nos queixando, murmurando. Vamos procurar ser sustento de outras pessoas que estão precisando da nossa atenção, de uma palavra, de uma conversa, de um telefonema. Ou nós vamos ficar fracos e temer as forças que se levantam pelo mal. Nós já despertamos tantas vezes com a palavra que nos tocou, com a cura que chegou até nós, com os sacramentos, com uma comunhão bem feita, durante a ação de graças. Mas se o vento adverso redobra e a confiança não está forte, é que nós afundamos como Pedro. Mas Jesus está preocupado e atento a nós, como quando ele mesmo quis despedir a multidão. Imagina, meu irmão, minha irmã, que tu estás no meio de um furacão. O sol desapareceu, há nuvens negras por todo lado, cai granizo, pedras de gelo, tudo está sendo devastado. Mas tu sabes que lá em cima o sol brilha, que não é atacado por estas nuvens e por essa tempestade. Nós estamos vivendo o que poderíamos dizer uma tragédia para muitos, né? Mas a bondade, a fonte do ser que é Deus, não é apagada. Eu sou, ele disse, eu estou com vocês. A providência divina está sempre presente, mesmo quando pensamos que não é ele que vem, mas um fantasma. Basta tornar a recorrer a ele 1000 vezes que seja. Salva-me. E tu vais ouvir. Não tenhas medo, filha. Tranquiliza-te. Sou eu. Façamos dessas palavras uma jaculatória para os nossos dias, para a nossa vida. E vamos repetir: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Assim nós vamos crescer na confiança e o mundo vai diminuir com as suas ameaças. Não há mar violento sobre o qual ele não tenha poder. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, diz o Salmo 30. O barco vai chegar ao destino. E é um destino certo, meus amados. É o destino que é o novo céu e a nova terra. Vamos fazer um esforço de dar um passo na fé, além daquilo que simplesmente eu quero ou eu acredito que seja o meu caminho. Vamos deixar o novo do Espírito mudar a nossa vida, agora, mesmo durante a pandemia. Vamos fazer o esforço de andar sobre as águas, olhando apenas para Jesus. Vamos entregar toda a nossa vontade a Jesus, para andar por onde Ele quiser, seja na mansidão, seja no mar bravio, no barco em que Ele nos colocar. Tudo poderemos, porque Ele não nos abandona. E depois de provar a nossa fé, Ele vem a cada um de nós. Sai vencedor dessa prova, meu irmão, minha irmã. Sai provado como ouro puro, para poder receber a coroa da glória que Jesus te reservou na vida eterna. Amém.